na prefeitura, fazendo mata-burro, né, aqui na estrada de Itajubi. Ah, pois não. Então, na época ainda que o seu pai veio para cá em 1910, né? 1910. Segundo o senhor está nos contando. Então, Catanduva ainda não havia adquirido a sua emancipação. Nada. Então, Demorou aqui ainda. havia uma subprefeitura, né? É, uma subprefeitura. Então, nessa época da subprefeitura, o seu pai ajudou a construir mata-burros, né? Naquela estrada que vai de Catanduva a Itajubi. Muito bem. O senhor Antônio, o seu pai, ele foi músico aqui em Catanduva? Foi músico. E quando ele trabalhava na Subia, ele passou a trabalhar com o maestro Ernesto Scorza. Muito bem. E ele, ali o maestro formou uma banda, aliás, chamou os alunos e formou uma banda, que é a primeira banda de Catanduva. Muito bem. Antes de nós falarmos desta primeira banda, ele começou a trabalhar com o senhor Ernesto Scorza Carvalheiro. Em que tipo de serviço? Como pedreiro. Como pedreiro. Porque o seu Ernesto era construtor? Ele era construtor de obras. Ah, muito bem. Então o seu pai começou a trabalhar com ele. É. E aí então foi formada a primeira banda aqui de Catanduva, né? O senhor se lembra, se recorda do nome desta banda, o senhor Antônio? A banda 24 de julho foi formada em 1914. Muito bem. Então essa primeira banda de Catanduva, né, que levou o nome de 24 de julho, porque ela foi formada nesse dia, no ano de 1914, foi a primeira banda. E esta banda, ela era dirigida pelo maestro Ernesto Scorza Cavalheiro. Muito bem. O senhor está dizendo aí que além de musicista, né, ele também foi um grande construtor de obras. E o seu pai aprendeu o ofício com ele, né? Pois é, começou a trabalhar com ele. O senhor Antônio, é do nosso conhecimento que o seu pai, como músico, né? Que tipo de instrumento ele executava? Um instrumento de sopro? Que tipo de instrumento era? De sopro é o baixo. Ah, o baixo. Ele era baixinho. Pois é do nosso conhecimento que o seu pai foi um grande musicista, né? De Catanduva antiga. Além dessa primeira banda, que se chamou 24 de julho, o seu pai também participou de uma outra. O senhor não se recorda o nome dela? Uma banda que foi formada aqui por músicos de um lado e de outro da cidade, e chamava Banda União por esse motivo. Muito bem lembrado, o senhor está com boa memória. Eu me recordo muito bem dessa banda, que ela se chamou União de Catanduva. Essa banda ela teve uma importância muito grande aqui em Catanduva, porque naquela época, Vila Adolfo ainda, ela estava se preparando, né, a papelada reunindo condições para que se tornasse independente, né, se separasse de Rio Preto. Mas havia uma grande divergência política, o senhor lembra-se disso, né? Não lembro. Muito bem. Então, havia uma grande divergência política, dizia-se naquela época, né? O pessoal de Aquém São Domingo e de Além São Domingo. Ou melhor dizendo, né? O pessoal do lado de lá, que na época era Vila Adolfo, e o pessoal aqui da margem direita do Rio São Domingos, que se chamava Catanduva, já se chamava Catanduva. Mas, então havia cada município, do lado de lá pertencendo a Rio Preto, e o de lá de cá pertencendo a Monte Alto, com marca de Jabuticabal, então estava havendo uma grande divergência. E esses políticos, inclusive o seu pai, esses músicos, tiveram uma participação muito boa, porque eles também, além de serem políticos, assim, no sentido de fazerem parte de um partido político, mas eles praticavam a boa política. Eles queriam uma união para que Catanduva surgisse um município forte. E o senhor lembra do maestro dessa banda? Antônio Ruta. Muito bem lembrado. Então essa segunda banda que surgiu no dia 12 de setembro de 1917, ela foi dirigida pelo maestro Antônio Ruta. No final era meu padrinho. Padrinho de batismo. Padrinho do senhor de batismo. O senhor Antônio, essa banda ela se tornou muito tradicional, porque na época assim de finado, o senhor lembra o que acontecia com essa banda ou não? O senhor se recorda, ouviu falar? Segundo a gente ouviu falar de pessoas antigas, né, e nós fizemos algumas pesquisas, eles contavam que na época assim de finados, a banda se locomovia até
o cemitério, que se dizia naquela época no Campo Santo, e lá eles tocavam aqueles dobrados, não é isso? Tocava, filho, Tocava, muito bem. Então eu me lembro do seu pai tocando nessa banda. E ele deve ter tocado em outras bandas. O senhor se lembra de... Em diversas bandas, né? Onde ele era chamado, porque ele era solicitado, porque ele tocava bem. Inclusive ele dizia, o maestro Scorza dizia para o meu pai, que a garantia da banda era o baixo e o bumbo, por causa do compasso. Muito bem. Segurava o compasso. Então, ele como tocava bem, e outros lugares sabia que ele tocava bem, Ele era bastante requisitado. Bom, é de meu conhecimento que além dessas duas bandas que nós citamos, porque eu tive a oportunidade de pesquisar, ele tocou numa uma outra, né? Que se chamou Banda Municipal, banda operária, banda municipal, cujo maestro, o senhor se lembra dele ou não? Abílio Salgado. Muito bem, essa banda surgiu no ano de 1954. O seu pai marcou presença aqui em Catanduva, viu, senhor Antônio? Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O seu pai, além de musicista, né? De trabalhador, porque ele era um chefe de família, ele trabalhou. Quantos filhos ele teve, senhor Antônio? 9 filhos. 9 filhos? 9 filhos. Que beleza, 9 filhos. 9 filhos. Todos nasceram aqui em Catanduva? O senhor se recorda disso ou não? Tem uma que nasceu em Araraquara, a Maria, né? Certo. Os outros nasceram aqui. Isso. Então, 9 filhos, apenas a Maria que nasceu em Araraquara, né? Os 8 nasceram aqui em Catanduva. Então, o seu pai, além de musicista, ele também foi um grande jogador de futebol. O senhor lembra disso, senhor Antônio? Fale para a gente alguma coisa a respeito disso. Jogou futebol aqui no primeiro time que foi formado aqui em Catanduva. Me lembro até o resultado dos 2 primeiros jogos. Um em Cândido Rodrigues e um em Itabapuã. Os dois foi empate de 1-1. Muito bem. O senhor lembra eu estou lembrado. Eu sei, Tudo isso é história que meu pai contava, né? É verdade. Não, e eu tive a oportunidade de pesquisar, então em cima do que o senhor está contando, eu posso confirmar. Então, o senhor lembra do nome do time ou não? Não, não lembro. Bom, então eu vou passar para o senhor. Esse time chamava-se São Domingos Futebol Clube. Ele surgiu no ano de 1914 e foi criado pelo padre de Itabapuã, o Gasparino Rodrigues Dantas, né? Era um padre que vigariava naquela época por aqui, porque Catanduva ainda não tinha sido formada a sua paróquia, né? Ela se formou em 1915. Então ele veio para cá, numa festa de 8 de agosto, né? Ele viu aqueles moços ali jogando futebol com uma bola de meia. Então ele conversou com umas pessoas de Catanduva, adquiriram uma bola e ali surgiu o São Domingos Futebol Clube, primeiro time de futebol em 1914. São Antônio, o senhor lembra a posição que o seu pai jogava como futebolista ou não? Jogava na linha, né? Na linha de frente. Muito bem, o seu pai era vanguardeiro, né? Na linha de frente. Então eu vou dizer para o senhor agora, senhor Antônio, para o senhor recordar aí, porque eu sei que o senhor é um esportista, o senhor é corintiano, né? Corinthians é uma glória, né? Eu também sou corintiano. O professor Sérgio ali está dando uma risada porque ele é palmeirense. Aliás, o seu pai era palmeirense também, não é isso? Ele é palmeirense. Agora o resto da família, toda corintiana. O Braz, lembra do Braz? O Braz, meu particular amigo, o Braz era um cidadão que trabalhou muitos anos no tênis, né? Uma criatura que eu estimava muito. O Braz, eu sempre dizia para o seu irmão, o Joãozinho, né? O caçula, o Braz era um cavalheiro. Eu gostava de conversar com o Braz porque ele era muito educado e um homem politizado, né? Ele, não sei se ele teve estudo, mas ele devia ler muito jornal. Eu gostava de conversar com o Braz porque ele tinha ideias políticas, ele tinha uma ideia avançada. E foi um grande amigo que eu tive. Aliás, toda a Catanduva, né? Ele trabalhou muitos anos no tênis, ao lado do Antônio Gulo, né? 35 anos. 35 anos. Então, vou dizer para o senhor aqui, como é que jogava a linha do São Domingos Futebol Clube. Era Manuel Coelho, ponta direita. Godofredo de Oliveira Rosa, meia direita. Centroavante, Pedro Godoy. Meia esquerda, José Zacarias e ponta esquerda, João Godoy. Certo? Esse foi o primeiro time de futebol. Então, realmente o seu pai foi uma pessoa que, além de musicista, também foi futebolista aqui em Catanduva. Aliás, o senhor Antônio, eu me recordo dos seus filhos. O senhor teve 3 filhos, não é? O senhor poderia dizer alguma coisa a respeito deles, senhor Antônio? Eu tive em tudo 8, né? 8 filhos. 3 que eram inválidos. E esses 3 gostavam muito de futebol, não era isso? Fala alguma coisa a respeito deles. Formou um time aqui. Eu tinha um time de futebol aqui da Ferroviária. Tinha um campo aí, o mais velho
formou um time também, de molecada aí. E jogou muito tempo aí. E esses filhos do senhor, me desculpa aqui, senhor Antônio, a curiosidade, porque eu me lembro dos seus filhos, né? Me lembro especialmente de um deles, né? Ele estava sempre numa cadeira de roda, mas era um garoto ainda, mas eu admirava nele o espírito dele, a fortaleza. Ele estava na cadeira de roda, mas ele era muito animado. Eu me recordo disso, porque o meu filho, né, e os coleguinhas, eles tinham um time de futebol que se chamava Bandeirantes. E esse Bandeirantes, então, havia muito campeonato, e a gente vinha aqui na casa do senhor, que o senhor residia ali ao lado do Bosque Municipal, e o seu filho estava numa cadeira de roda, e eu via a disposição dele, ele que organizava, ele fazia isso, fazia aquilo, e eu falava, puxa vida, que beleza esse moço, ele tinha um espírito assim, ele não se entregava não, ele não se abatia. Eu acho que isso aí, o senhor tem muito orgulho disso, não é verdade? E ele e os outros dois irmãos também gostavam de esporte? Gostavam, todos. Como é o nome deste? Eu não sei se era o mais velho. Primeiro era o Zé Antônio, é o que tomava conta do time. Depois o Walter era o segundo. E o último deles era o Francisco. Os três que eram inválidos, era deficiente dos nervos, né? Os três tiveram esse problema de deficiente de nervo. E com que idade eles morreram? O Zé Antônio morreu com 27 anos. Depois de um ano, que o outro era um pouco mais de um ano mais novo, morreu o outro com 27 anos. E o terceiro, que morreu com 18 anos. Muito bem, seu Antônio, né? Que Deus o tenha em bom lugar, os tenha, né? Todos os três foram bons filhos, né? E o senhor, naturalmente, guarda, tem muita saudade. Eu me lembro que o senhor tinha muito orgulho dos seus filhos, porque eu ia lá em sua casa e aquela garotada lá ficava assim, eles dirigindo, eles sempre cheios de garoto, eles tinham uma disposição, um ânimo, uma coisa que aquilo entusiasmava, né? Carregava ele por tudo contra lado, com a cadeira Muito bem, senhor Antônio. Então vamos agora mudar um pouquinho de assunto aí, né? E agora eu gostaria de fazer uma perguntinha para o senhor. O senhor uma vez, eu conversando com o senhor uma vez, o senhor me contou que o seu pai, né? Ele contou alguns fatos ligados ao Padre Albino, quando o Padre Albino chegou aqui em Catanduva em 1918. O senhor se recorda o que o seu pai lhe contou, senhor Antônio? Meu pai contou uma porção de historinha do Padre Albino, sobre como ele foi recebido? Aquele impasse que teve quando tinha o padre Maurício Caputo. Maurício Caputo. E o povo não estava conformado, não estava se conformando com a chegada, com a vinda do padre Albino para cá. E ele sofreu muita discriminação da parte do povo, que algum, né? Não todos, mas algum que não queria aceitar aquela situação, aquela troca, né? Troca do Padre Albino. E ele, com aquela discriminação que sofreu, e com aquele carisma dele de ser um bom, ele era o bom. Bom samaritano, né? Bom samaritano. Então, ele sofreu todas essas coisas e deixou passar, como dizendo assim, eles não sabem o que fazem. Muito bem. A gente até poderia dizer o seguinte, né? Segundo a gente ficou sabendo, né? E apenas duas pessoas aqui em Catanduva, apenas para confirmar o que o senhor está dizendo, né? Dois cidadãos na época aqui receberam o Padre Albino muito bem, que foi o senhor Manuel Estrela e o Domingos Borges da Costa, o Minguta. Esses dois estiveram ao lado sempre do Padre Albino. E a população de Catanduva naquela ocasião, né? Uma população rurícola, pode-se assim dizer, né? Então ela estava muito ligada ao antigo padre, que era um padre italiano, Maurício Caputo, né? Muito simpático, muito bonachão, e eles não queriam que o Maurício Caputo fosse embora. E quando chegou o Padre Albino, eles falaram, epa, está chegando um intruso. E daí não o terem recebido muito bem, não é isso? Algumas pessoas discriminaram e até maltrataram ele, mas ele sempre
Sempre bom. A gente pode até dizer, né, o senhor Antônio, com as pedras que lhe tiraram aos pés, ele catou todas essas pedrinhas e foi construindo edifícios, né? Não é verdade? Foi o que o Padre Albino fez. Então, já logo a partir dos momentos que ele esteve aqui em Catanduva, ele já deu uma lição de vida, né? Em pouco tempo que ele esteve aqui, o povo já viu que não era aquilo que se pensava e viu o quanto ele tinha de valor e quanto foi bom Deus determinar a vinda dele para cá. Muito bem, senhor Antônio. Senhor Antônio, uma vez o senhor me contou que o seu pai, ele passou alguns fatos a respeito da construção da igreja matriz. O senhor lembra alguma coisa para contar para a gente? Não, eu lembro que meu pai contava, né, que a vontade dele, férrea, e aquele de construir, a vida dele era pedir para um e para outro, e ele até ia ajudar lá no serviço. Chegava lá, quando faltava uma coisa, ele procurava fazer, ele sujava a roupa lá de reboque, de coisa lá para carregar, carregando tijolo, fazendo. Tinha aquela gana, aquela vontade de... Chegou a trabalhar até como ajudante de servente pedreiro. Trabalhava, ajudava lá no serviço. Muito bem, senhor Antônio. Então agora eu vou fazer uma pergunta diretamente com o senhor. Até agora o senhor está contando de fatos que lhe foram passados, que lhe foi transmitido, né? Eles foram transmitidos pelo seu pai. E agora eu gostaria que o senhor dissesse assim, como experiência própria do senhor, o que inicialmente mais chamou a atenção no Padre Albino? Quando o senhor começou a crescer, ficar mocinho, o que o senhor passou a admirar, o senhor, no Padre Albino? Tinha muito o que admirar nele, no lado da bondade dele, da paciência dele, da humildade dele. Certo? Ele era uma pessoa muito bom demais, mas ele não fazia aquela bondade como enfeite, para adquirir simpatia, não. Ele era daquele jeito. Uma vez ele foi em Caputira, meu sogro tinha um sítio lá. Qual é o nome do seu sogro? Fala para a gente, o senhor lembra o nome do sogro ou não? Damásio Álvares. Muito bem. Ele tinha um sítiozinho aqui, chamava Barroca o lado dele lá. E meu sogro contou uma história, que o Padre Albino sempre fazia aquelas andanças lá para angariar coisa, para trazer para os pobres dele. Que aquilo lá ele não enxergava com a vista, ele enxergava com o coração, os pobres. Então naquelas andanças, um dia ele caiu num buraco lá, no meio de um pasto lá. Foi preciso correr gente lá para ajudar ele a tirar o animal, que ele caiu com o animal e tudo dentro do buraco. E ajudar ele a tirar aquelas coisas que ele... Socorrendo, né? Naturalmente devia ser de noite, não é isso, senhor Antônio? É de tarde, né? É de tardezinha. Porque, segundo dizem, né, as pessoas mais antigas, ele não escolhia momento. Ele saía de manhã... sobre sol escaldante, chuva, não é isso? Ele não media sacrifício e não media também, não faltava boa vontade para ele para praticar esse ato de caridade. E então ele saía na zona rural para adquirir essas prendas, né? E lá ninguém negava, não é isso, senhor Antônio? Então saía sempre um franguinho. Foi como nós falamos antes. Ele chegou aqui, como eu falei, discriminado por alguns, não todos. E depois, com os atos dele, aquela humildade, aquela boa vontade, aquele amor principalmente aos pobrezinhos, ele viu que todo mundo viu que não era aquilo que falava. Aí ele ganhou a simpatia geral, né? Aí todo mundo procurava ajudá-lo. Muito bem, senhor Antônio. O senhor Antônio, agora sim, particularmente em respeito ao senhor, que nós já falamos alguma coisa aí a respeito dos seus queridos filhos, né? O senhor também teve, assim, oportunidade de ter um contato com o Padre Albino por causa dos seus filhos? Não, quando eu vim aqui para Catanduva, nós morávamos em Araraquara, foi em começo de 1933. Eu subia lá para o lado da igreja e via ele pastorando os perus dele,
carpiruzão grandão. Muito bem. E ele estava... Então, a gente sabe como é que é. Ele era um sacerdote. Ele estava... A gente não ia chegar nele e conversar. Uma certa distância, uma né, certa senhor? distância por causa da posição dele, né? e da gente, né? Mas depois, com o tempo passando, eu percebi que ele gostava que a gente fosse conversar com ele. Ele gostava que a gente perguntasse alguma coisa para ele. Ele respondia com tanta amabilidade, com tanta boa vontade, com tanta... E eu tive a oportunidade de conversar alguma vez com ele. Eu me lembro, seu Antônio, o senhor é um pouquinho mais velho do que eu. A única coisa que nós batemos aqui é que nós dois somos corintianos, né? Estamos causando inveja ali para o Sérgio Bolinelli, fica dando uma risadinha. O senhor é um pouquinho mais velho do que eu, mas eu me recordo, quando o Padre Albino saía às ruas da cidade, era costume, né? As crianças pedirem beijar a mão dele, não era isso? E quantas pessoas adultas também faziam isso? Tinha ocasião que ele ficava rodeado de gente ali, ele no meio conversando. E aí, então chegava. Numa dessas oportunidades que eu também cheguei a conversar com ele lá Muito bem, então teria sido a primeira vez que o senhor conversou com ele. Muito bem, e depois, né, o senhor me contou também uma vez, né? Constantemente os seus filhos precisavam de recursos médicos. Então, um minutinho só, deixa eu fazer a pergunta, estou apenas tentando lembrar a sua memória, mas já vi que o senhor já lembrou. O senhor me contou uma vez, né, que quando seus filhos necessitavam de tratamento médico, o senhor corria no Hospital Padre Albino. E o que acontecia lá no hospital? Conta para a gente. Como o Padre Albino recebia vocês lá? Ali ele estava sempre no corredor. A gente ia passando lá, às vezes estava na hora de almoço ou de janta, ele vinha perguntar se já almoçou, se já jantou. Com aquela... Muito bem. Quer dizer que além de atender o senhor e seus filhos que estavam lá constantemente, ele também se preocupava em perguntar ao senhor e a sua esposa, né? Se já haviam comido. Muito bem. O senhor ouviu falar alguma vez, o senhor Antônio, que o Padre Albino dava lá no hospital alimentação para os pobres? Né? Alguém lhe contou isso ou não? Isso eu vi. Isso eu vi, porque quando estava internado meus filhos lá, chegava naquela hora de almoço ou de janta, ficava uma porção de gente ali, que eram tinha pessoas ali que não queriam servir. Ele chegava lá e ordenava. Exigia. Dar comida para ele. Porque os pobres dele era a menina dos olhos dele, né? É verdade, era sagrado. Você sabe o que acontece, senhor Antônio? Infelizmente, sempre existem as pessoas de má formação que se aproveitam, né? E eu acredito também que muito malandro, né? Vagabundo que não gostava de trabalhar, mas não deixa de ser também um doente, porque se ele é um vagabundo, ele é um doente, é um coitado. Ele também ia lá. Então algumas pessoas se revoltavam. Mas o Padre Albino não queria saber. Ele queria tratar de todo mundo. De todo mundo. Ele era bom para todo mundo, não era só para aqueles que precisavam, não. Aqueles de malandro, estava com malandragem e também levava a parte dele. Muito bem, senhor Antônio. Muito bem. O senhor Antônio, então agora eu vou lhe perguntar o seguinte. O senhor se recorda a época em que seu pai faleceu? Gostaria que o senhor contasse em que local ele estava, se ele faleceu em casa, se ele faleceu, às vezes, por acaso, no Hospital Padre Albino. O que aconteceu? O senhor se lembra disso, senhor Antônio? Dia 28 de abril de 1971. Ele estava no quarto 74. Do Hospital Padre Albino. Ali ele morreu. E depois eu vi, quando morreu o Padre Albino, eu não sabia o quarto porque não estava lá. Mas me falaram que ele morreu no quarto 74 também. Exatamente, uma coincidência. O senhor, seu pai, o saudoso Manuel Coelho, né? Ele morreu no ano de 1971, conforme o senhor está afirmando agora. E o Padre Albino morreu 2 anos depois, neste mesmo quarto. Muito bem, muito mesmo quarto. E hoje, né, senhor Antônio, os dois devem estar lá no céu. Seu pai deve estar tocando música lá para o Padre Albino, né? Não é verdade? Não é verdade? Já é outro plano, né? Estão num plano superior, né? Estão lá do outro lado da vida, né? Não é isso? É para onde nós vamos também, se Deus quiser. Se Deus quiser, né? A gente espera que a gente vá para um lugar bom, né? Do lado do Padre Albino, pelo menos, seria um lugar excelente. O senhor Antônio, o senhor sempre foi de família católica,
o senhor seu pai, a senhora sua mãe, que eu gostaria que o senhor me dissesse o nome da sua mãe também. Como é que ela se chamava? Júlia Bertoni. Júlia Bertoni. Ela Coelho, né? teve 9 filhos, a dona Nove Júlia filhos. Bertoni. 9 filhos. E o seu pai e a senhora sua mãe, eles eram católicos, né? Frequentavam a igreja. Os senhores aí, os 9 filhos, também foram criados na igreja católica. E o senhor, depois que o senhor constituiu a sua família, que o senhor se casou, o senhor também frequentava a igreja. Qual é a missa que o senhor gostava de ir, senhor Antônio? Eu morava em Araraquara, lá eu fiz a primeira comunhão. Eu não faltava no catecismo de domingo. E ia na missa também. E lá a igreja de Santo Antônio. E aqui eu ia na São Domingo. Ah, na igreja matriz. Qual é o horário que o senhor gostava? É cedo, né? 8 horas, parece que era o horário. Parece que havia uma missa, não sei se 5 ou 6 da manhã. Porque geralmente a pessoa que trabalhava gostava de ir bem cedinho, né? Para depois, né, sair para o trabalho, né? Com a alma lavada, né? Com a alma purificada, assistir a missa, né? E então já estava pronto a labuta diária, não é isso, senhor Antônio? Muito bem. O senhor Antônio, eu vou lhe fazer esta pergunta aqui, referente ao falecimento do Padre Albino. A gente sabe que no ano de 1973, né, no dia 21 de setembro daquele ano, distante 1973, ocorreu o passamento do Padre Albino, né? Foi um fato muito triste, constrangedor. Toda Catanduva se sentiu completamente tristonha, entristecida, né, por aquela coisa. Parecia que o Padre Albino nunca iria falecer. Então, o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: o senhor se encontrava em Catanduva quando se deu aquele fato? O senhor lembra de alguma coisa a respeito do falecimento do Padre Albino, do seu sepultamento? Gostaria que o senhor nos contasse com detalhes, que o senhor não economizasse palavra de tudo aquilo que o senhor sentiu no dia 21 de setembro. Aliás, ele morreu no dia 19, foi sepultado no dia 21 de setembro de 1973. Conte para a gente, senhor Antônio. O velório, o corpo dele estava na igreja de São Domingos, em frente ao altar. Eu permaneci ali durante todo o dia, até de tarde, quando saiu o enterro. E o povo estava, de fato, de veras, bem triste com o falecimento do Padre Albino. Eu acompanhei o enterro até no cemitério, chegou lá, não pôde entrar porque... O senhor ficou ali do lado da... Fiquei no portão. Não, mas lá na igreja matriz o senhor ficou de lado? Fiquei do lado dele. Fiquei lá. E depois, depois eu saí, fiquei sentado na igreja esperando a hora. E como é que se portavam as pessoas ali? Muito choro, muito... Se via muita gente chorando, tristeza. Muito triste ali com o falecimento do Padre Albino. Porque, de fato, ele fez falta para muita gente aqui em Catanduva. Muito bem, senhor Antônio. Então o senhor ficou ali do lado da urna mortuária dele, né? Do esquife dele. O senhor esteve lá durante a missa de corpo presente ou também durante o tempo que ele teve lá, pode-se assim dizer, em câmara ardente, né? Seu corpo esteve exposto lá à visitação pública, né? E foram milhares e milhares de pessoas que se dirigiram ao nosso principal templo católico de Catanduva, na igreja de São Domingos. E eu também gostaria de dizer, e o que aconteceu durante o cortejo fúnebre, né? Quando o corpo dele foi levado para o cemitério? O senhor também acompanhou? O senhor conseguiu entrar no cemitério, senhor Antônio? Por que não? Porque não dava para entrar. Não dava para entrar todo mundo. Entrou muita gente, mas escolhido, né? As pessoas. E o total não podia entrar porque não cabia lá dentro. E como é que o senhor fez? O senhor se sentiu satisfeito? O senhor voltou lá ou não? Dali eu voltei e no dia seguinte fui lá visitar o túmulo dele. Muito bem, senhor Antônio. O senhor foi então levar a sua última homenagem, né? O senhor admirava bastante o Padre Albino, senhor Antônio? Muito. Muito por motivo o que aconteceu com ele na chegada. Meu pai contava muita história e mais pessoas me contaram a história do Padre Albino. Então a gente via aquela humildade, aquela bondade, aquela coisa. O senhor sentiu ali, o senhor viu nisso um gesto, pode-se dizer até edificante, né? Ele muito humilde, ele recebeu aquilo não com maldade, entendeu
e procurou demonstrar que realmente ele estava imbuído de bons propósitos, né? Que ele veio para Catanduva para realizar uma série de coisas e está aí para todo mundo ver, não é, senhor Antônio? Só não vê quem não quer, né? Não é verdade? Mas está aí, está à vista de todo mundo. Senhor Antônio, então agora, uma vez o senhor me contou a respeito de um amigo seu motorista, que lhe falou, disse qualquer coisa a respeito do Padre Albino. Eu gostaria que o senhor nos contasse, senhor Antônio. Ele de vez em quando ia lá no rádio. E ele me falou. O que é o rádio? Explica para a gente o que é o rádio. Um clube que tem aí o Rádio Futebol e Esporte. Lá da Rua Ceará? No Ceará. O senhor foi diretor do rádio, senhor Antônio? Fui, eu trabalhei lá. E ele me disse que quantas vezes ele parou o carro para o Padre Albino pegar, para dar uma carona para o Padre Albino, ele não aceitava. Então teve quem disse, talvez seja porque ele queria fazer uma terapia, né, para andar um pouco, fazer uma caminhada para coisa, mas ele ele preferia ir a pé. Preferia a pé, ele gostava de andar a pé, né? Ele gostava. Eu tenho a impressão, senhor Antônio, que eu acho que ele gostava de andar a pé, porque ele ia conversando com um, ia conversando com outro, e também tinha a oportunidade de pedir as coisas, né? Encontrava as pessoas e o assunto dele ali, o principal assunto dele era angariar alguma coisa para a igreja, para os pobres e essa coisa. Porque para ele mesmo, eu acho que... Muito bem, senhor Antônio. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Um minutinho só. Se o senhor se lembrar de alguma coisa a mais, né, e que o senhor queira acrescentar, tudo bem. Se o senhor não se lembrar, eu vou então fazer a última pergunta para o senhor. E eu gostaria que o senhor respondesse da forma como o senhor acha, né, e que deva responder. Assim, de um modo geral, na sua opinião, né, o senhor Antônio, não é na opinião do que o seu pai passou para o senhor, do que o senhor ouviu do fulano, do ciclano. Na sua opinião, o que o Padre Albino representou para Catanduva? Ele representou muita coisa. Ele deu até lição de amor e bondade para muita gente. Ele não enxergava os pobres dele com os olhos, enxergava, como já falei, repeti, ele enxergava com o coração. Ele deixou para Catanduva muita coisa que ninguém esperava tanto. Tem aí a Fundação Padre Albino, tem uma porção de coisa que ele deixou, e só Deus vai pagar para ele lá onde ele está. Inegavelmente, Catanduva está a dever ao Padre Albino uma série de obras, né? Não apenas Catanduva, coisas que também toda a região. Então, na sua opinião, o Padre Albino, eu já vi que uma coisa que o senhor deixou aí, frisou muito bem, a partir daquele gesto que o senhor sentiu lá, quando ele veio, né, de humildade, ele, né? E quando ele saiu, que o povo acompanhando, com lágrimas, Muito bem. O senhor Antônio, apenas para nós terminarmos, o senhor me falou uma vez a respeito que o senhor tinha muito orgulho de ser catanduvense. O senhor me disse uma vez que nós conversamos. Depois, então, o seu orgulho